שתי טבורי דונטרה, טרה דונטרה, אגן זנה. Beimen sunnemen, init varshemen. Beimen sunnemen, init varshemen. Olá, bem-vindos ao terceiro episódio dos Encontros Espirituais. Eu sou Tiago Brito Pereira, tarólogo e terapeuta espiritual, e neste podcast vamos abordar temas contemporâneos através de uma perspectiva espiritual, porém não religiosa nem dogmática, mas antes pragmática e realista, com os pés assentes na terra. Neste espaço semanal teremos uma reflexão pessoal e, posteriormente, uma conversa aberta com convidados, onde aprenderemos juntos como ultrapassar os desafios e as oportunidades que o universo nos apresenta. Esta semana vamos falar de Life Coaching Holístico e teremos como convidada da segunda parte a Manuela Ribeiro de Sousa, mentora de vida holística. Vivemos acelerados, focados em produzir, conquistar, provar, mas e ser? E sentir? E parar para ouvir aquela voz interior constante que insiste em sussurrar que falta qualquer coisa, que algo, não estamos bem, não sabemos muito bem porquê. Essa voz que muitas vezes é depois silenciada pela correria dos dias, essa voz que está lá sempre a pedir-nos para sermos melhores pessoas, mas que é abafada pela necessidade de produzirmos, de cumprirmos os nossos objetivos, de cumprirmos as nossas responsabilidades. Será que a correria dos dias nos está realmente a silenciar? Será que aquilo que nos move, aquilo que nos transforma, que nos devolve a nós mesmos, está a ser abafado pela pressão exterior? Neste episódio não vamos falar do coaching como um conjunto de chavões e fórmulas mágicas que se dão e que muitas vezes não têm qualquer significado, não conseguimos pôr em prática. Vamos falar sim de soluções, do coaching como uma solução que pode dar trabalho, e dá, mas também dá frutos. A conversa de hoje é para quem está farto de andar em piloto automático, quem sente que está na altura de evoluir como ser humano, de dentro para fora, para reclamar a sua própria grandeza. Não aquela que o mundo espera, não aquela dos resultados que o mundo tem sempre a expectativa sobre nós, mas a que sabemos que já existe dentro de nós e que tem de sair cá para fora. Vivemos tempos em que muitos de nós já não se satisfazem com respostas automáticas, com chavões, com fórmulas que dizem que servem para toda a gente, com metas pré-definidas. A pergunta de hoje em dia já não é como é que eu posso ser mais produtivo, como é que eu posso produzir mais. A pergunta real e que cada vez mais as pessoas se fazem é o que é que me move, o que é que me faz sair da cama, o que é que me faz fazer esta atividade com gosto, com prazer. É neste contexto que o coaching, e mais especificamente o coaching holístico, que tem uma vertente espiritual, começa a ganhar força e a dar cartas no campo do desenvolvimento pessoal. Mas será que o coaching e a espiritualidade podem, de facto, caminhar lado a lado? Podem coexistir? À primeira vista, não parece que consigam. É uma relação um bocadinho antagónica. O coaching moderno nasce muitas vezes de modelos orientados para a performance, para os resultados, para um mindset de superação. Já estou a usar palavras de coaching que não fazem sentido nenhum. Mindset de superação, mindset de atingir mais, de chegar mais longe que os outros, de ser melhor que os outros. A espiritualidade é o oposto. Convida-nos à entrega, convida-nos à presença, ao desapego, a escutar o interior sem ligar ao exterior ou conseguindo aliar-me do exterior. Ora, na realidade, e se virmos com atenção, o coaching é uma ferramenta que também nos convida a escutar a nossa alma, que dá um método e um processo à ação de escutar a nossa alma e dá uma estrutura que nos permitirá também alcançar resultados de crescimento pessoal, se esse coaching for orientado no sentido do crescimento pessoal e não no sentido da superação dos demais. O desenvolvimento espiritual procura fazer a mesma coisa. A ciência já começa a reconhecer a ligação entre o coaching e a espiritualidade, o que é bom. Estudos publicados começam a surgir que demonstram que o coaching com base espiritual contribui para um maior sentido de propósito, para uma sensação de paz interior e para tomadas de decisões
de tomadas de decisão que são mais alinhadas com os nossos valores pessoais, tomadas de decisão mais humanas, com mais empatia e não apenas a pensar em números. Portanto, o coaching com vertente espiritual vai-me permitir ser melhor pessoa e ter mais empatia para com os demais e não apenas procurar o meu desenvolvimento pessoal exclusivo. Porém, esta não é uma ideia nova. Se formos a ver mestres espirituais de outras tradições religiosas, o conceito do coaching holístico sempre existiu, só não tinha esse nome. Jesus era, em muitos aspectos, um coach espiritual. Jesus caminhava com os seus discípulos, Jesus fazia perguntas, fazia pensar, questionava o status quo, desafiava as crenças existentes. Jesus apontava o caminho, mas não impunha esse caminho. Jesus obrigava-nos a pensar nas nossas ações, procurava que fôssemos melhores pessoas, mas não impunha esse caminho, ninguém era obrigado a segui-lo. Também Buda não pedia adoração, Buda não queria estar num altar. Buda pedia, através de preceitos pessoais, de autodisciplina, Buda pedia que praticássemos sempre a compaixão. Obrigava-nos a conhecer-nos, a observar o nosso interior e a melhorar o nosso interior. Buda fazia perguntas, desafiava crenças, Buda apontava o caminho sem, na verdade, o impor. E também, perante os indígenas, os xamãs, acredita-se que os xamãs conseguem ver o mundo invisível, mais do que aquele que nós conseguimos ver, e também conseguem ver dentro de cada um de nós. Os xamãs ajudam a comunidade a encontrar um equilíbrio entre o que é o mundo exterior e o mundo interior, ou o mundo invisível. Portanto, é importante desmistificar que o coaching não é uma invenção moderna, tem outro nome agora, mas que na realidade é uma corrente que deriva da espiritualidade, que tem séculos, milénios até. O coaching é uma corrente de origem espiritual, portanto, que convida as pessoas a ir por um caminho que vai combinar as nossas ações, a nossa alma e o nosso coração, procurando sempre unir-nos como sociedade. Na segunda parte vamos falar como percorrer esse caminho, como chegar mais longe. Até já! Ora, bem-vindos à segunda parte dos Encontros Espirituais. Já estamos aqui com a minha convidada de hoje. Ela chama-se Manuela Ribeiro de Sousa. A Manuela não vem para nos dar respostas fáceis. Aliás, eu escolhi a Manuela, pois sei que ela nos vai provocar com as perguntas certas. A Manuela é uma mulher de muitas faces e tem infinitas vidas. É mãe, tia, filha da terra e filha das estrelas. Acima de tudo, é uma mentora de vida holística, alguém que caminha com os pés bem assentes na terra, mas tem o seu coração sintonizado com o invisível. Eu conheço a Manuela há muitos anos. A Manuela é fundadora da Human Greatness. A Manuela considera que não está aqui para ser vista, mas para guiar. A sua presença é um farol de sabedoria intuitiva, de entrega ao amor universal e de escuta profunda da voz de um espírito que também habita nela. A Manuela serve o mundo de formas extraordinárias. Conheço o trabalho dela há muitos anos. Existem sim pessoas que ensinam a partir do conhecimento e existem pessoas que inspiram a partir da alma. E a Manuela é ambas. A Manuela representa uma forma de amor em movimento, alguém que caminha sozinha, mas na realidade nunca está só. Eu recebo hoje esta mulher desafia o normal, ela respeita e honra o mistério e convida-nos a olhar para dentro com coragem, porque nem sempre é fácil ouvir-nos algumas verdades, mas esta coragem tem em si muita verdade e muita beleza. Bem-vinda aos Encontros Espirituais, Manuela. Muito obrigada, Tiago, e é um prazer estar aqui consigo e espero realmente que eu não pretendo mudar ninguém, mas pretendo fazer o ouvinte pensar. E se eu conseguir isso hoje, já fiz um grande trabalho. Muito obrigada. Tenho a certeza que vai conseguir, Manuela. Manuela, primeira pergunta, é a pergunta quase óbvia que toda a gente tem de responder neste podcast. Considera-se uma pessoa espiritual
E até que ponto é que define a presença da espiritualidade na sua vida, Manuela? Sim, considero-me uma pessoa espiritual. E para mim, a espiritualidade é algo que se experiencia, se sente, se vive. É estar consciente do momento presente. É gerir as minhas emoções com presença. É escolher e escutar com respeito aquilo que o meu corpo me transmite. É estar conectada com a minha essência, é reconhecer a divisão da minha mônada e saber que as 144 expressões da mesma se manifestam ao longo das vidas, inclusive esta, como mãos que me ajudam no momento certo. É ter a certeza de que sou um ser espiritual numa jornada terrena e que escolhi para o meu avatar nesta vida o nome de Manuela Ribeiro de Sousa. É viver a unidade no dia a dia, é compreender com o coração que cada pessoa que se cruza no meu caminho carrega dentro de si a mesma centelha divina. É sentir o pulsar da Mãe Terra e tudo que nela vive, é sentir a paixão desta vida. A paixão desse contrato que eu fiz e que só agora começo a ter grandes recordações e lembranças. Manuela é uma pessoa poética por natureza, tem uma filosofia poética dentro de si, que é uma coisa admirável. Acha que a poesia é uma forma de expressar a sua espiritualidade também? Por vezes sim, ela surge naturalmente, outras vezes nem por isso, mas sinto que essa poesia vem nos momentos que eu menos conto. E quando falo de espiritualidade, quando falo do meu caminho, quando falo de coaching, eu acho que ela surge, ela flui e eu falo. É lindo a sua explicação do que é a espiritualidade, é uma explicação muito etérea, mas ao mesmo tempo concreta. Eu gostei muito, Manuela. Acha que escolheu este avatar, considera que antes de descer, escolheu o seu avatar, Manuela Ribeiro de Sousa, crê que essa escolha é consciente antes de encarnar novamente, ou crê que é uma escolha subconsciente? Eu acredito que todos escolhemos e fazemos este contrato de alma daquilo que precisamos de aprender para evoluir quando chegamos aqui a este planeta. Então somos envolvidos no véu de esquecimento e começamos as nossas lições, mas anteriormente eu não acredito que façamos um livro, uma história escrita, mas acredito que há um esboço das lições que eu preciso de aprender para a minha própria evolução, porque é através da minha evolução que o Criador de todas as coisas também evolui, também experiencia, porque Ele não está cá para experienciar a dor, a alegria, o sabor, e através das nossas emoções ele sente e evolui. Portanto, eu acredito piamente nisso, sim. Portanto, algures antes da sua encarnação, o coaching holístico já estaria definido como uma pedra basilar desta Manuela Ribeiro de Sousa. Sim, já estaria definido e foi definido e interessante porque o coaching holístico surge no momento em que eu tenho muita resistência e ofereço mesmo muita resistência. E isto porquê? Porque é fácil quando nós estamos numa família que apoia estas coisas, não é? Porque o holístico, ver o humano como um todo, não é? E principalmente aquela parte espiritual, a parte da alma. Mas há famílias que não aceitam isto. E então, quando eu escolho uma família que tem estes dons e que tinha médiuns espíritas, com dons fortíssimos, e que negaram esses dons, e depois vem outra geração e faz exatamente a mesma coisa, e depois chega a minha geração,
E eu vou para lá para abrir uma porta que se tinha fechado. E na minha geração existem 6 elementos da minha família que têm esses dons. E eu fui a primeira a abrir esse espaço. Talvez por isso eu tenha tido tanta resistência ao A coaching. resistência que veio da família, está-se a referir à sua família, neste caso. Sim, nesta família terrena, desta vida, que tinha um tabu enorme em relação a esses assuntos. Eu não sei E eu vim abrir a isso tudo. Eu não sei se concorda comigo, a experiência, e se não concordar, gostava de ouvir a sua opinião. A experiência a mim, neste trabalho, diz-me que as pessoas espirituais que enfrentam essa resistência para se conseguirem afirmar no mundo espiritual, normalmente desenvolvem-se mais do que as pessoas espirituais que têm apoio familiar. Eu sinto que quando as pessoas que eu conheço no mundo espiritual que têm uma família que incentiva a este tipo de atividade, por vezes caem um pouco no espectro do circo, entre aspas, do teatro, do sobrevalorizar a espiritualidade. Perdem um pouco, não entendem a importância da espiritualidade porque têm-na como um dado adquirido. E não têm de provar nada, e então às vezes caem, o circo se calhar foi a palavra errada, mas o ridículo de por vezes entrarem numa vertente espiritual muito, muito ridícula, estou-me a repetir, mas enfim, porque não tiveram quem os desafiasse e quem os obrigasse a provar um pouco o seu valor na parte espiritual. Não sei se concorda ou se tem uma opinião diferente. Concordo, e há uma razão muito lógica para isso, que é quando nós temos sempre alguém que nos apoia, parte das nossas lições não são apreendidas, não passamos pelas coisas, não passamos pela dor, não passamos pela vergonha, não temos que ultrapassar tudo isso. Logo, quando estamos perante alguém que tem essas limitações, essa vergonha, esse medo, essa dor, nós não sabemos reagir, nem agir, nem sequer gerir essa parte. Exatamente. Porque não a vivemos. Enquanto que, quando estamos numa família que nos proíbe, que nos diz que é demoníaco, e nós sabemos que não é, mas não podemos falar, mas temos que arranjar a forma de o fazer, e temos que arranjar. Chega o dia em que nós dizemos, ok, eu vou fazer o meu caminho sozinha. E largamos tudo. E vamos. Exato. E começa uma jornada no deserto. E aí nós experienciamos e vivemos essa espiritualidade. É lindo. Manuela, sabemos que a nível kármico terá sido escolhido este caminho do coaching holístico, sabemos que, pelo que nos disse, a resistência que encontrou também a fez desenvolver a sua espiritualidade, mas concretamente eu pergunto isto porque poderá haver outras pessoas na mesma situação da Manuela que sentem que precisam de entrar por um caminho de ajuda ao próximo sem saber muito bem qual é a vertente que devem seguir. Quais foram os acontecimentos que a levaram a seguir o caminho do coaching holístico e como é que explicaria o coaching holístico a alguém que nunca ouviu falar nisso? Temos aqui 2 perguntas muito válidas, muito interessantes, e eu vou tentar não alongar muito, embora vá ser um bocado difícil, mas isto é assim. Eu quando saí das escolas, primeiro do coaching internacional, o coaching que nós também conhecemos como o coaching tradicional, eu vim com diplomas do coaching internacional. E achava que, como eu era uma mulher de negócios, então era trabalhar em empresas, não é verdade? Ora bem, depois mestrado de programação neurolinguística, mas sempre a pensar nas empresas. E faço e desenvolvo e faço todo um programa para a liderança dentro das empresas. E aparece-me logo o primeiro cliente.
E eu digo, eu estou no caminho certo, feliz da vida. Mas depois disso, começam a aparecer mulheres. E elas foram revelando coisas e pedindo coisas. E eu já tinha as ferramentas todas necessárias para ser uma coach holística. Só que, entretanto, eu ajudava essas mulheres e os resultados eram extraordinários. Mas eu fazia-o dentro do meu gabinete e ali ficava o segredo, não é? Como esta resistência era muita, eu aprendi, mesmo com as minhas clientes, e depois na minha vida pessoal, aprendi de forma mais dolorosa. E então, ao longo da minha jornada, a jornada era marcada por perdas. E eu hesitava, e eu tinha medo, e eu tinha dúvida, porque também a minha mente consciente queria perceber isto tudo, mas como é que não pode ser, isto não pode ser, não pode estar a acontecer. E eu não abria este espaço para o rendimento, eu não me rendia a isto. Até que um dia a dor abriu este espaço, a dor por si abriu o espaço. E eu comecei a ver, porque a dor abriu o espaço para eu ver, para eu sentir e finalmente para me render. E quando eu me rendi aos meus guias e mestres espirituais, é que eu compreendi algo que naquele momento eu não havia compreendido, que é a dor que eu vivi não era apenas minha, era também ancestral, era coletiva e era cheia de propósito. O coaching holístico então surge como canal natural para acolher essa dor e transformar em sabedoria partilhada uma forma de servir e ajudar os outros a reencontrarem-se assim como eu me reencontrei. Isto a nível de começo de coaching holístico. Como é que eu explico o que é o coaching holístico? É uma abordagem que reconhece o ser humano como um todo. Ele reconhece que o ser humano tem um corpo, que eu chamo de avatar, que tem a mente, emoções e alma. E ao contrário de métodos que focam apenas em objetivos, resultados, metas, o coaching holístico olha para as pessoas na sua totalidade, incluindo as suas dores, os bloqueios, as limitações, os dons e o propósito de vida. E cria este espaço seguro onde a pessoa é guiada a escutar a sua própria verdade. Não é a minha verdade, mas a verdade dela, a verdade interior dela, porque cada um de nós traz uma verdade consigo. E a libertar os padrões que já não servem, a reconectar-se com a sua essência. Muitas vezes trabalhamos também com as energias da ancestralidade, com o corpo, práticas de consciência, sempre respeitando o ritmo de cada um. E também estamos naquele processo onde a mudança é mais interna do que externa, porque quando o nosso interno muda, tudo à nossa volta muda também. Isto é o coaching holístico. Excelente, excelente, Manuela. Eu vou pegar aqui numa frase que disse em que ajuda as pessoas a encontrar e trabalhar a sua verdade e não a verdade dos outros. Isto é um tema que para mim tem uma sensibilidade, porque a Manuela considera que a verdade pode entrar aqui num terreno perigoso, no sentido em que se eu disser que esta é a minha verdade, tenho quase um livre trânsito para fazer o que me apetece e com isto prejudicar os demais. Ou até que ponto é que a minha verdade eu tenho de a aceitar, atenção, porque é minha, mas até que ponto é que eu tenho de a valorizar sem a sobrevalorizar? Eu não sei se me estou a conseguir explicar na pergunta que quero fazer. Ok. A minha verdade é a experiência que eu tenho com o meu divino, com a minha essência. E essa minha verdade
não me dá, eu vou repetir, não me dá a liberdade de magoar ou de impor, seja o que for, a outrem. Uhum. Porque se eu acredito que tenho uma centelha divina dentro de mim que me traz a minha verdade, então eu tenho que reconhecer que aquele que pôs essa centelha divina em mim também a colocou no outro, com uma verdade se calhar um pouco diferente. O que é que isto significa? Que eu posso ter rituais que a mim e para mim fazem todo o sentido e uso velas e uso cristais e uso incensos e posso usar imagens diversas e outra pessoa pode fazer outro tipo de rituais onde é mais chamada para incensos, onde é mais chamada para mantras, onde é mais chamada para meditação. Eu não tenho de julgar isso. Não tenho esse direito. Porque a essência dela fala dessa forma. De acordo. É assim que eu percepciono a minha verdade e a verdade dos outros. Se calhar foi eu que me expressei mal. Não, não se expressou mal. Eu estava a entrar num campo até mais prático, porque hoje em dia nós estamos a viver numa sociedade muito tribalizada, não é? Perdemos um pouco o espírito comunitário, perdemos, não é bem assim, existe bastante, mas começa-se a ver muito ruído, de tribos, ou seja, ou és isto ou és aquilo. Não podes ser ambos, não podes ser do partido X, se és do Benfica és do partido X, se és do Sporting és do partido Y, se não acreditas na Covid é porque és isto, se acreditas na Covid é porque és... Ou seja, estamos tribalizados, estamos polarizados e muitas vezes o argumento por detrás dessa polarização é esta é a minha verdade, é isto que eu acredito. Eu, pessoalmente, Manuela, e não tenho problemas nenhuns em afirmá-lo, eu acho que toda a gente é livre de acreditar naquilo que quiser, como eu também acredito, menos discordar do consenso científico. Ou seja, se há consenso científico, é porque a ciência encontrou uma forma de provar aquilo que Deus ou a espiritualidade já fazia. Mas quando eu me estou a referir aqui à minha verdade ser um argumento perigoso, e por isso é que eu também fiz esta pergunta, é sobrevalorizar a sua verdade, ou seja, dizer a alguém, esta é a tua verdade, tu acreditas nela, ela é plena, pode, se não houver essa, como a Manuela explicou muito bem, essa ressalva de que a tua verdade é tua, mas é só tua, e a verdade dos outros também é tão válida como a tua. A tua não é maior, nem pior, nem menor, nem melhor, nem pior do que a dos outros. Acho importante e acho extremamente importante aquilo que a Manuela disse em relação ao coaching holístico, defender isso mesmo. Tens a tua verdade, mas calma, não quer dizer que estejas mais correto do que os demais. Portanto, obrigado por esclarecer esse ponto também, Manuela, é muito importante, porque é um tema ao qual eu sou sensível, principalmente para alguns preconceitos com que nós nos deparamos na nossa atividade. Manuela, as pessoas procuram-na por diversos temas, mas existe alguma espécie de transformação ou de problema que as pessoas mais procurem, ou seja, que a Manuela sente que é recorrente? Existe. E é interessante que a maior parte das mulheres que chegam perto de mim e que vêm ter comigo e que depois acabam por trabalhar no meu programa comigo, dizem que querem ser felizes. Só isto. Quero ser feliz. E então aí sim entra o coaching tradicional, as perguntas. Mas quer ser feliz como? O que é ser feliz para si? E muitas vezes a mulher não sabe, ok? Porque confunde contentamento com alegria, com felicidade, uma série de coisas. E é quando eu também lhe peço, mostre-me no seu corpo o que é ser feliz. Para quê? Para eu poder ler aquela energia, se é estática, se tem movimento, se flui, se não flui. E muitas vezes a energia não é fluida.
E então eu consigo perceber que aquela mulher, aquele ser, está completamente desconectado da sua bússola interior. Uhum. É interessante. E sente que, portanto, sente que essa questão de eu quero ser feliz é um problema que aflige mais as mulheres do que os homens, por exemplo? As mulheres têm, as mulheres têm mais facilidade em, primeiro, procurar ajuda e expressar isto. Os homens, principalmente aqui em Portugal, têm mais dificuldade, porque para um homem dizer ou pedir ajuda é um sinal de fraqueza, quando na realidade é preciso ser uma pessoa muito forte para pedir ajuda. Exatamente. É mais um daqueles tabus e mais um dos desafios que a sociedade nos impõe, que é não deves, especialmente falando como homem, que é não deves mostrar fraqueza. Se mostrares fraqueza, vais ser comido vivo pelos outros. Portanto, existe sempre essa formatação, no caso dos homens, que é muito interessante desmistificar também. Manuela, que tipo de ferramentas é que usa com mais frequência nas suas sessões de coaching holístico? Além dos métodos tradicionais de coaching, que são aquelas perguntas muito simples, mas incisivas e que fazem a pessoa obter as respostas que tem no seu interior, as respostas dela, mais uma vez, e não as minhas. Utilizo ferramentas tal como alinhamentos energéticos e desbloqueios através de exercícios da programação neurolinguística, metáforas que falam diretamente para o inconsciente, unções energéticas com óleos essenciais específicos, hipnose terapêutica, regressão a vidas passadas, entre outras. Cada uma destas ferramentas serve para desbloquear, para ajudar no processo de cura, mas é sempre de acordo com aquilo que a pessoa precisa e aceita naquele momento. Eu jamais farei, seja o que for, se for contra a vontade dessa pessoa, porque lá está, é a verdade da centelha divina dela que manda. E se ela não está preparada naquele momento para receber, eu não posso forçar. Então, faço outras coisas com ela. E vamos trabalhando. Cada técnica tem a sua linguagem, mas o mais importante para mim é criar então aquele campo seguro, onde a pessoa pode reconectar-se com a sua essência e permitir que essa energia flua de forma a desbloquear o que precisa ser curado. É sempre aquele trabalho de escuta, presença e intuição. E aqui está a beleza daquilo que eu faço, que é onde o visível e o invisível se encontram para apoiar esta transformação. Porque eu sou apenas um vaso, porque o invisível trabalha ao meu lado. E eu até me arrepio, porque eu sinto as energias quando estou a fazer isto. E é lindo perceber que os seres de luz estão connosco e estão a ajudar. E que nós estamos aqui e quantas vezes pensamos que estamos sozinhos e estamos rodeados de centenas de seres de luz. Isso é lindo, lindo. Manuela, e falando agora em seres de luz e nessa vertente mais de sintonização com o mundo espiritual, acha que há espaço para ser espiritual nos dias de hoje? Eu acho que só deixa de haver espaço se a pessoa não estiver predisposta a isso. Porque há umas décadas atrás, em Portugal principalmente, era tudo muito tabu. Queríamos ir a um médium espírita, mas em silêncio, em segredo. Falava-se de xamã, isso é demoníaco, nem penses. Falava-se dos cartomantes, oh, pronto, o que é que tu vais fazer? E então era tudo em silêncio. Depois, nos anos 70, as coisas para Portugal começaram a mudar e também para o resto do mundo.
O ano 2000 foi um ano marcante e tudo começa a andar com mais rapidez, com mais rapidez, com mais fluidez e as pessoas começam a ter uma aceitação maior a estas terapias alternativas. O ano 2012 foi quando a Terra-mãe disse: estou pronta, vou começar a minha evolução, e começa a acelerar a evolução dela de tal ordem que só não vai com ela quem não quer, porque hoje há tantos métodos, há tantas terapias alternativas, cada um escolhe aquilo que pode escolher e está pronto para receber, é preciso estar pronto para receber, e também aquilo que faz mais sentido para ela naquele momento. Se faz mais sentido isto, vai, se faz mais sentido aquilo, vai. E no fundo a espiritualidade é isso, é a procura até encontrar aquilo que lhe serve. E depois fazer um caminho e seguir aquele caminho, não andar a saltar sempre, mas enquanto não encontra, salta daqui para ali até encontrar. E está tudo bem. Manuela, e essa espiritualidade interior, como é que sente que nós podemos alimentá-la tendo em conta todo o ruído que existe à nossa volta? Existe muito ruído, redes sociais, televisão, a própria envolvente profissional, família, há muito ruído e a espiritualidade é um processo interno, não é? É um processo de escuta interna. Como é que alguém consegue, na sua opinião, que tenha predisposição para a espiritualidade, reservar um bocadinho para para ser espiritual internamente, Manuela? Daí a importância do desenvolvimento pessoal. Porque nós temos uma coisa que nós chamamos de bússola interna, que é precisamente os nossos valores. Valores que, por vezes, nem sequer sabemos que possuímos. E esses valores, nesta sociedade, neste ruído, muitas vezes perdem-se. Porquê? Porque as pessoas querem encaixar-se e então, para serem aceites, violam os seus valores e desconectam-se. E isso cria um conflito interno muito grande. Posteriormente, isso cria doenças físicas. Então, para quem quer começar, há que parar um pouquinho e dizer: ok, quais são os meus valores? Quem é que eu sou? Não quem é que A, B ou C diz que eu sou, mas quem é que eu sou? O que é que eu quero para mim? Muitas vezes não conseguimos fazer isto sozinhos. Precisamos de ajuda. Então podemos recorrer ao coaching holístico, ao coaching tradicional, porque se é só para descobrir valores também serve. E podemos recorrer a terapeutas que nos vão ajudar a descobrir, de várias formas, quais são esses valores. E então, a partir do momento que respeitemos esses valores, aceitemos esses valores, vamos começar a perceber quem somos e vamos começar a fazer algo que nos torna extremamente poderosos, que é: eu sonho, eu penso, eu executo, eu falo com coerência, sempre. Uhum. E esta paz flui, porque nós queremos paz e só conseguimos ter paz quando este conflito de eu tenho que me encaixar ali, eu vou-me diminuir, eu tenho que encaixar ali, vou pôr uma máscara. Quando isto acaba, então nós começamos a perceber a nossa verdadeira identidade e a nossa essência começa a transparecer. E é aí que tudo muda para nós. Excelente, excelente, Manuela. Falando precisamente desse ruído e também daquilo que nos leva a procurar superar as dificuldades,
Qual é que foi o maior desafio que a Manuela já enfrentou, que se senta que pode partilhar connosco? E também como é que sente que a sua conexão espiritual, o facto de ser uma pessoa mais espiritual, a ajudou nesse momento de grandes provações? Eu já tive vários momentos de provações, Tiago, sendo que eu vou falar deste último, porque eu aprendi muito com isso. Não compreendi de início o que é que estava a acontecer, porque é que estava a acontecer. Com o passar do tempo, as coisas tornaram-se mais claras. E eu vou falar precisamente da morte do meu marido, em fevereiro de 2024, em que estava tudo bem, ninguém esperava fosse o que fosse, ele estava bem, saiu para trabalhar, como sempre faz, falamos durante o dia, como sempre fizemos, e combinamos, ele tinha-me dito a que horas é que ia chegar a casa e nunca mais regressou. Eu passei a noite à procura dele, a polícia, os bombeiros, só que nós não sabíamos o que é que tinha acontecido. A polícia chegou a um ponto que me perguntava se ele era homem de passar noites fora, se ele costumava sair com os colegas, e eu dizia que não, porque se ele o fizesse ele teria-me avisado. Chegou a um ponto em que eu percebi que ninguém acreditava em mim. E eu já sabia, porque eu tinha sentido a morte dele. Só que eu precisava de validação. Claro. Eu precisava que me validassem isso. E então, às 7 horas do dia seguinte, o corpo dele foi encontrado. Teve um ataque cardíaco fulminante e não teve tempo para nada. Naquele momento, eu senti-me completamente perdida. E eu pensei, houve uma divisão. A minha parte racional e a minha parte espiritual. Então a minha parte racional dizia-me, olha, tu tens todas as ferramentas, usas, não é? É normal. E eu dizia, não consigo, não tenho força. E a minha parte espiritual dizia, vai correr tudo bem, tu vais perceber o que é que aconteceu. E eu perguntava à minha parte espiritual, como é que me retiram a minha chama gêmea? Porque não é uma alma gêmea, é uma chama gêmea, é algo diferente. E a parte espiritual dizia, podes não recordar, mas o vosso contrato chegou ao fim. E eu não queria aceitar isto. E houve aqui um conflito muito grande entre a parte racional e a parte espiritual. No entanto, foi a força da minha espiritualidade que me impele para a frente e que me diz, ouve, isto é uma ilusão, tu não o vês, mas ele está aqui, a energia dele continua, tu continuas a falar e a sentir de uma outra forma, vais aprender a fazer isso. Se essa parte espiritual não tivesse existido com esta força, eu ainda hoje não teria superado a morte dele. Por outro lado, aconteceu algo extraordinário, porque eu falei há pouco da mônada e das 144 expressões das mãos que ajudam. Eu nunca senti tanta ajuda, quer invisível, quer visível. Terapeutas que se aproximaram, mensagens de todo o mundo. Mesmo durante os meses seguintes, as pessoas queriam que eu voltasse e então perguntavam-me como é que eu estava. Parece que o universo, todo ele conspirava a meu favor. E naquela altura eu também dizia como é que eu vou continuar a minha vida, porque financeiramente eu sentia medo, eu sentia incertezas e as minhas guias sempre me disseram, não tenhas medo, vai correr tudo bem, nada te irá faltar. Durante os meses em que eu não trabalhei, porque não podia, não tinha cabeça para tal, o que é facto é que nunca me deixou de faltar, fosse o que fosse. E eu dizia,
eu estou sintonizada com o universo. Isto é, sim, a espiritualidade em andamento. Portanto, foi uma prova difícil de superar. Um processo que irá continuar, agora de uma outra forma, mas que eu consegui perceber que jamais eu estou sozinha, porque aquele que me criou não tem essa intenção nem para comigo, nem para qualquer outro ser aqui na Terra. E foi isso que eu aprendi. Manuela, lamento pela perda do seu marido e, aliás, eu acompanhei na altura um pouco também o seu percurso. E é curioso, não é, que por muito espirituais que sejamos, e a espiritualidade prepara-nos para a morte, na realidade nunca nos sentimos preparados. Ou seja, por muito que a espiritualidade celebra a morte, mas na realidade, na vida terrena, existe aqui um contrassenso, não é? Porque é o fim de uma vida. Portanto, é muito interessante, e como ser espiritual às vezes é difícil explicar este contrassenso. Como é que nós advogamos a morte e ao mesmo tempo a sofremos com ela. Mas é importante perceber, Manuela, essa conexão espiritual, como a fez sentir os sinais e como a fez. É sinal que tem uma sintonização também grande com os seus guias. Isso é muito importante. Pessoas que estejam a passar pelo mesmo, às vezes parar para ouvir os sinais e para ver os sinais que estão à nossa volta é extremamente importante. Sim, e abrir o espaço para chorar. Precisamente. Porque somos humanos, temos estas emoções. Então, abrir o espaço para chorar, abrir o espaço para falar, abrir o espaço para sair daquele trauma, porque nós ficamos traumatizados. O nosso corpo tem memória, porque nós somos feitos de água também, e a água tem memória. Então, permitir tudo isto. E eu permiti e trabalhei o luto porque estava muito conectada com a espiritualidade. De contrário, eu não o teria feito. E isso, de certeza absoluta, que mais tarde iria transformar-se numa fatura muito, muito elevada para eu pagar. Precisamente. Manuela, alguém que queira começar a sentir-se melhor hoje, usando as suas palavras uma vez mais, alguém que queira ser mais feliz, que pequenas mudanças é que esta pessoa pode começar já a fazer para chegar lá? Primeiro, começar a olhar para si e a gostar de si. Ninguém consegue gostar de outrem se não gostar de si primeiro. Então, o trabalho de espelho é muito bonito e é profundo e é fácil. É fácil se a pessoa se predispuser a isso. Enfrenta ao espelho todos os dias, olha para o espelho e diz, olhos nos olhos, eu amo-te, és linda, eu gosto de ti como és. Isto não sai de início, não sai assim, porque estamos a olhar ali, não é? E depois, principalmente as mulheres, tens aqui uma ruga, olha, o teu cabelo não devia estar assim, olha, não, esqueçam lá isso. Olhem aí para esse ser maravilhoso, aí diante de vós, essa diva, e comecem a dizer, eu amo-te, eu gosto de ti, eu aceito-te como és. E comecem a ver aquela diva, em vez de ter a idade que tem, a ser a menina pequenina, que sofreu o trauma, que foi rejeitada, que foi criticada, que não foi acarinhada. E comecem a acarinhá-la. Comecem por aí. E depois podem começar por fazer o vosso próprio journal de gratidão. Agradecem aquilo que têm. Porque nós sofremos, a maior parte das vezes, estamos a sofrer por coisas que nós não temos. Mas não temos aquilo que a sociedade diz que devemos ter para nos sentirmos felizes. Não somos nós.
A sociedade é que está a ditar o que vestimos, o que comemos, o carro que devemos ter, a casa que devemos ter. A sociedade dita tudo. Mas a vida de quem é? É deles ou é nossa? Quem é que manda em quem? São eles ou sou eu? Há que fazer estas perguntas. E então começar o agradecimento. Tem casa, tem teto, tem de comer, tem isto, tem aquilo, tem dinheiro para poder ter isso tudo. Agradeça. E quanto mais agradece, quanto mais gosta de si, mais abre o seu coração, o chakra coração começa a abrir. E quando ele começa a abrir, começa a magia. E a partir daí, procure ajuda, porque vai precisar. Mas comece por estes pequenos passos. Caminhar na natureza, descalça, sentir a terra, abraçar as árvores. Ser a criança que não é há anos. Voltar a ser. Porque é isso que nós somos. Muito importante, Manuela. Existiram momentos em que a espiritualidade a atrapalhou ou até a enganou? Não. A espiritualidade em si nunca me atrapalhou. Nem sequer me enganou. Pelo contrário, ela tem sido o meu maior alicerce, conforme já referi. E, no entanto, percebo que ao longo da história, poderosos sistemas e instituições pegaram em algo sagrado, belo, divino e transformaram numa ferramenta de controle. Isto tudo para muitas vezes, e a maior parte das vezes, foi feito para castrar a energia feminina, silenciar a voz das mulheres e desviar o nosso poder natural. Ainda sinto que há um longo caminho a percorrer para libertarmos essa energia sagrada sem julgamento, para que possamos viver a nossa espiritualidade de forma plena, autêntica, empoderada, sem as amarras que ao longo dos tempos nos foram impostas. E há algo curioso que começa a acontecer. Cada um de nós, homem e mulher, tem em si a energia feminina e masculina, sendo que o homem, em princípio, é gerido mais pela energia masculina e a mulher deveria ser gerida mais pela energia feminina, mas devido ao papel que ela desempenha na sociedade, ela alterou aqui as energias e muitas mulheres estão a operar através da energia masculina, daí a dificuldade que têm nos seus relacionamentos e não só. Mas começam a surgir não só o divino feminino, mas começa a surgir o divino masculino. E este divino masculino que compreende a divina feminina começa a elevar a mulher, começa a dar-lhe ouvidos, começa a dar-lhe voz, tal como o Tiago está a fazer. E parece que o universo está a juntar-nos para que o mundo consiga perceber que nós não somos mais do que o outro, nós somos iguais. E nesse dia, quando efetivamente formos todos iguais e compreendermos isto, o mundo vai ser um sítio bem melhor para se viver. E eu acredito nisso. Excelente, Manuela. Antes de terminarmos, tem alguma coisa que sinta que quer transmitir a quem nos está a ouvir? Eu gostava apenas de ler um pequeno verso que eu escrevi, dedicado àqueles que, como nós, andamos aqui há mais tempo, porque também nós precisamos de carinho, também nós precisamos de aconchego e de abraços. E então, aqui vai. Somos chamas antigas, a acender memórias esquecidas. Somos farol em noite escura, onde o espírito sussurra. Somos homens e mulheres que caminham entre mundos, de olhos abertos no visível, de coração entregue ao invisível. Somos o amor que guia, a voz que cura,
o silêncio que revela. Somos chamados por muitos nomes, mas a nossa essência é uma só: presença, intuição, verdade. E nesta vida somos os guardiões do despertar. Obrigada, Tiago. Lindo, Manuela, excelente, excelente, excelente. Se não se importa, terminamos com 3 perguntas muito rápidas. Estas perguntas são iguais a todos os convidados e eu peço que deixe a sua intuição falar na resposta a estas perguntas. A primeira que lhe vou fazer é se tem alguns hábitos, certamente que terá, ou rituais que a vão ajudar a lidar com o stress e com a ansiedade, e hábitos estes dos quais não prescinde. Sim. Tenho os meus óleos energéticos essenciais, que não prescindo deles, mantêm-me enraizada e mantêm-me ligada aos meus guias espirituais, porque cada óleo essencial também foi usado por estes noutros tempos. O meu journal, não prescindo do meu journal, onde eu escrevo a minha lista de gratidão, os meus sonhos e aquilo que eu quero para mim e para os meus, e aquilo que eu quero também para a humanidade. As minhas caminhadas, quer na natureza, campo, praia, e onde muitas vezes sou acompanhada pelos falcões, eles aparecem sempre e são momentos completamente mágicos. E tenho ainda aquela situação de quando há aquela teimosia, daquela energia que me prende, daquela energia que não me deixa mover. Então eu ligo as minhas músicas preferidas e danço, e há movimento, e dissipa tudo, vai tudo embora. Essa dispersão de energia que antes precisamos e que nos prende, que estamos tão habituados a auto-prender-nos, não é? Sim. Manuela, em que é que de antes acreditava com toda a fé e já não acredita hoje? Eu acreditava, eu às vezes até fico, como é que é possível que eu acreditasse, mas eu acreditava num ser punitivo, num ser que fazia julgamentos, num ser que apenas protegia aqueles que o serviam mediante as regras que eram impostas, mediante tudo aquilo, mediante a imposição. Esse ser que era capaz de torturar, que era capaz de matar, que era capaz de aniquilar, eu acreditava muito nesse ser. Com o tempo e com conversas com os meus guias espirituais, eu aprendi que esse ser é tão vasto, é tão benevolente, é de um amor incondicional que nem nós conseguimos compreender, e que ele apenas quer uma coisa para nós: a nossa evolução espiritual. E por isso ele cobre-nos com um manto do amor incondicional e guia-nos quando aceitamos isso da parte dele. Se não quisermos, ele nada faz e deixa-nos estar em paz. A nossa centelha divina continua cá dentro, no entanto, está lá para quando um dia ela acordar e estivermos preparados para isso. Mas enquanto outros começam a acordar, ele gentilmente enviou os anjos, os guias e tantos outros, e dá-nos a mão e diz: vamos lá, caminha, eu estou contigo. E lá vamos nós a cair, a levantar, e é isso que é bonito. É isso que faz de nós aquilo que somos nesta terra. Humanos, porque na espiritualidade, nós somos magníficos. Manuela, por último, gostava que nos recomendasse um livro, ou uma série, ou um canal de YouTube, o que quer que seja, que a marcou e que acha que mais pessoas deviam conhecer. O livro que me marcou e que me ajudou a começar este meu caminho foi precisamente O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, de Robin Sharma.
Para quem quer começar, tem tudo lá. É simples, é uma fábula maravilhosa, tem exercícios, é fazê-los e quando chegar à beira do terapeuta, já metade daquilo que o terapeuta lhe vai dizer já sabe. Então já pode avançar nessa primeira fase e vai logo para a segunda. Quanto a canais de YouTube, eu sou fã de Cryon, do Greg Braden e do Dr. Joe Dispenza, porque eles partilham conteúdos poderosos sobre a espiritualidade, a ciência e a nossa capacidade de transformação. E claro, não posso deixar de recomendar o seu próprio Spotify, onde o Tiago faz um trabalho excelente, porque começa a partilhar o conhecimento e inspira para o crescimento espiritual. Agradeço, Manuela, agradeço. Manuela, muito obrigado por ter estado a conversar comigo nesta hora. Já passou uma hora, parece que Obrigada, eu. passaram 5 minutos na conversa, quando é agradável, é como as cerejas, não é? Nós queremos sempre um bocadinho mais. Obrigado, muito obrigado por partilhar a sua experiência connosco, por abrir também o seu coração e por partilhar também um fragmento da sua vida com o público, que eu acredito vai servir de inspiração a quem passou ou está a passar pelo mesmo. Obrigado também às pessoas que estiveram deste lado, do outro lado, a ouvir-nos. Se gostaram do episódio, já sabem, comentem, digam alguma coisa nos comentários. Se não gostaram, se têm dúvidas sobre o que foi falado aqui, comentem. Eu vou tentar esclarecer naquilo que eu puder. Partilhem também com quem acharem que possa fazer sentido as palavras que ouviram aqui. Não se esqueçam de gostar e de subscrever para não perderem os episódios deste podcast. Para a semana vamos encontrar novamente para mais uma conversa espiritual com os pés na terra e olhos no que importa, para não entrarmos no tal circo. E vamos falar dos problemas da somatização emocional sob a perspectiva da hipnose e da programação neurolinguística. Manuela, uma vez mais, muito obrigado, bem-ajam em casa e até breve. Até breve. Obrigada, Tiago. Obrigado, Manuela, obrigado.